E aí, molecada, firmeza? Fere Renan aqui de volta, terceiro vídeo no canal. E nesse vídeo a gente vai entrar em detalhes na rede social, a famosa rede social Instagram. E a gente vai falar como crescer, engajamento, esses negócios aí, para você ganhar dinheiro. E a gente começou também com uma ideia nova do canal, que vai ser, a gente vai pegar um comentário do vídeo anterior, nesse caso o segundo vídeo que a gente fez, e a gente vai responder nesse vídeo, para a gente interagir mais com vocês e vocês terem a vontade de comentar e curtir o nosso conteúdo. Então, a pergunta aí desse vídeo vai ser do nosso grande amigo Luan. Ele colocou lá no segundo vídeo, que é: o que a gente falaria para alguém que pretende trabalhar, viver em outro país? Bom, a primeira dica eu acho que a gente daria era aprender a língua local do país que você quer ir. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, o mínimo que você tem que saber é o inglês, tá ligado? Se você vai para o Canadá também, você pode aprender o francês, mas acho que o inglês indo para o Canadá tá tranquilo. E na Europa, o que mais você vai precisar saber é o inglês, porque lá o inglês é praticamente a segunda língua de qualquer um, tá ligado? A maioria dos países que você pensar vão ter o inglês como segunda língua. Então, acho que de primeiro, aprender ou a língua local ou o inglês, falando no mínimo um fluente, e ver se você talvez tenha algum parentesco com aquele país que vai te possibilitar uma facilidade na entrada no país sem ter que pegar visto de trabalho. Sem muita burocracia. Vai ter burocracia aqui, mas pelo menos vai ser algo mais. Você vai pagar pela burocracia aqui e já vai ter tudo resolvido quando chegar no próximo país. E outra ideia é se você trabalhar como a gente pretende, através da internet, você não precisaria ter visto de trabalho. Então você pegaria um visto de turismo, passaria o quanto você quisesse naquele país e depois ia para outro, tá ligado? Assim, sem burocracia nenhuma. Você pega o visto de 3 meses para um país, fica lá, faz o que você tem que fazer, ou aluga um apartamento, e depois você vai para outro país quando aquele visto vencer, ou tentar renovar, enfim, tem diversas possibilidades. Você pode alugar o país, né? Você vai e aluga por 3 meses e você vê se a escolha certa que você quer fazer. Exatamente. Esse é o caminho da sua vida. Então, espero que tenha respondido aí tudo. Tamo junto. Valeu. E é isso. E é isso, deixem agora comentários nos próximos vídeos que a gente sempre vai tentar responder, e o melhor, o que a gente achar que a gente possa passar mais conteúdo pra frente, a gente volta no próximo vídeo e responde ele, vai deixar o comentário aqui pra pessoa ser evidenciada. Não esquece de deixar o like, aperta o sininho, comenta e segue a gente nas redes sociais, no Instagram do nosso canal e nos nossos Instagrams pessoais. Então, começando aí a parte importante aí do vídeo, que é o Instagram, nós vamos dar umas dicas que a gente já coletou, assistiu vários conteúdos do YouTube, no próprio Instagram, e a gente vai dar umas dicas para quem quiser começar. O primeiro passo é você ver se você vai querer ou ser um Instagram seu, da sua cara, da sua pessoa, ou um Instagram dark, de conteúdo e informação sobre qualquer coisa, que nenhum daqui da cidade de Santos, que é uma página do Instagram Viver em Santos Região, que ela conta as notícias da política, reforma que está tendo na cidade, e é um bom jeito, porque isso é bem necessário para você ficar inteirado. E gera muito engajamento, né? Gera Todo mundo quer quem participar. Mora em Santos, todo cidadão quer participar um pouco do que acontece, e o Viver em Santos é absurdo. Ele posta muitos stories e tem muita gente que contribui até com vídeo, manda para eles postarem. Isso é uma ótima forma de engajar. Tem uma pessoa do outro lado de Santos que marca, quando grava um vídeo que já aconteceu lá. Exatamente. Marca o Viver em Santos, reposta e já ganha. Não precisa nem estar lá, não precisa nem ter acesso a muita coisa. As pessoas mesmo te dão conteúdo para você postar. Isso é muito, muito bom. De graça. Então a gente vai falar do importante, né, que vocês venham assistir, que é como crescer, como engajar e ganhar dinheiro. Primeiramente, não dá para você ganhar dinheiro direto com o Instagram. O Instagram não paga você para nada. Entendeu? Você vai ganhar dinheiro no Instagram por patrocínio de, sei lá, marca ou de pessoas que querem colocar um conteúdo no seu stories, que vão pagar para você. 4 principais para você engajar e crescer são você postar coisa no feed, para ter interação de like e curtir, stories, enquete, tudo que tem lá, IGTV, que é like e curtir também, e o Reels, que é a montagemzinha do vídeo.
Bom, sobre o feed e os stories, que são as coisas que são mais usualmente vistas e que as pessoas mais geram conteúdo através, o que mais engaja nessas duas opções é comentário, curtida, e do stories também tem a possibilidade de você compartilhar aquele conteúdo. O Compartilhar. reshare. O reshare. O reshare ele é muito bom porque ele joga teu conteúdo para pessoas que normalmente você não teria acesso. Então ele é o que mais vale sobre engajamento, e o segundo que mais vale é o comentário. O comentário ele vale muito porque você despende muito tempo para comentar uma mensagem numa foto ou no stories. Por que o stories ele é mais fácil de você engajar? Porque tem respostas mais rápidas. Você pode colocar uma enquete, você pode colocar aquelas perguntinhas que tem uma opção certa, você pode colocar aquele bagulho de arrastar, se tá bonitinho, se tá fofinho, não sei o quê. Tem várias maneiras mais práticas para você engajar o público, diferente do feed, que a pessoa vai ter que gastar um certo tempo para colocar uma mensagem, falar o que ela gostou da tua foto, o que ela não gostou. Então o feed ele acaba sendo uma forma muito boa de engajar, porque dependendo do seu post, meio que obriga as pessoas a fazerem um comentário. Por exemplo, o caso de sorteios. Por que um monte de famosos postam muitos sorteios? Porque os comentários engajam muito, então as pessoas vão comentando para tentar ganhar o sorteio, gera muito engajamento. A foto fica sempre em cima e através disso elas mostram para outras pessoas, ó, meu sorteio é pica, se você quiser me patrocinar, você me paga e eu te coloco o nome para você, como nas redes sociais, para a pessoa que quer ganhar um sorteio seguir, e aí ela acaba vendendo um post, patrocinando um post através dos seus comentários, entendeu? Por isso que o comentário ele é praticamente a opção que tem de engajamento, que é que é mais difícil de engajar, mas é que mais engaja ao mesmo tempo. Porque o reshare só clica o botão, posta no stories e já era. O comentário você gasta muito tempo. Porque é simples, quanto mais tempo você gasta fazendo uma ação, mais engajamento você vai dar. Porque você parar e escrever um negócio vai demorar, vai 10 segundos. E você dá um like, 1 segundo, acabou. É por isso que é bom vocês entenderem essa parte do Instagram, que o mais valioso que tem é tempo. Quanto mais tempo você gasta, faz a pessoa gastar no seu conteúdo, mais você vai... Quanto mais o Instagram vê que seu post reteve as pessoas no Instagram, mais teu post vai estar em cima, nos mais próximos. Por exemplo, por que você vê quase sempre os mesmos stories das mesmas pessoas? Porque você sempre vê aqueles stories ou sempre comenta naqueles stories. Então o Instagram sempre coloca para você como primeira opção aquelas pessoas. No post é a mesma coisa. Quanto mais você comenta ou curte a foto daquelas pessoas ou daquelas páginas, mais elas vão aparecer para você. É através disso que o Instagram ele separa as métricas e joga seu post e engaja seu post. Outra coisa importante sobre os stories é que o stories ele é um pouquinho mais complexo em relação às métricas. Então, às vezes, tem métricas sobre você voltar ao story para você ver quanto tempo você passa nele, se você dá double click, ou seja, tipo, você não quer ver aquele conteúdo, passa muito rápido. Até quando você passa rápido o status, o Instagram vê, mas isso aí é negativo. Porque você tá assim, ó, fatura, foda-se. Exatamente. Então, o stories ele analisa muito o engajamento do teu público. No feed, não, é só um comentário, então se muita pessoa comentar qualquer coisa, vai ser ótimo para tu. Nos stories não, tem algo mais qualitativo. Se a pessoa comenta ou escreve na sua caixa de pergunta, se ela bota na enquete, se ela aperta na alternativa, se ela desliza o quadradinho, então isso tudo vai contando para o seu stories ter mais alcance. E um fato interessante do stories é que no feed, é lá o comentário que lá no feed. Se tu responde stories de alguém, vai lá pro direct da pessoa, que é um negócio mais pessoal. Exatamente. E isso que é também um fator que faz o stories, a mensagem, o comentário no stories ser mais valioso que o comentário no feed, no post. Bom, outra maneira de você monetizar os stories e o feed é você sendo pago para postar sobre tal conteúdo. Então, por exemplo, você tem um monte de blogueira que tem muito seguidor homem. Então você vai, meu público é homem. Por exemplo, eu tenho uma página de futebol. Então eu pago aquela blogueira que tem muito seguidor homem, aí você vê as métricas, pergunta pra ela quantos seguidores ela, quantos de homem que ela tem, isso tem tudo no Instagram, você pode procurar. Se você tem a conta business, você coloca lá no seu perfil, clica nos insights e tem todas as métricas pra você lá.
Então você pede aquelas métricas para aquela pessoa, ela te manda e aí você vê quanto que é o preço para patrocinar e aí você patrocina aquele post. Aí você vai ganhando mais público para sua página através de um post patrocinado. E a blogueirinha ganha a moedinha dela, tá ligado? Boa. A mesma coisa serve para comentário. Muita gente usa a mágica do comentário para ganhar seguidor. Por exemplo, você tem uma página de futebol e você segue o Fred Desimpedidos. Você vai lá e comenta no post dele. Tem uma página de futebol, comenta alguma merda, tá ligado? Lá, para as pessoas que seguem ele, que comentam, verem seu comentário, clicarem no seu perfil para saber o que essa pessoa fala, tá ligado? E aí entrar e aí muitas vezes ela acaba te seguindo. Então essa é uma forma orgânica, você não vai gastar nada para ganhar seguidor, para ganhar engajamento. Agora a gente vai falar das outras duas partes do Instagram que tu não falou. Que a gente já falou do feed e stories. Agora vamos entrar no IGTV e no Reels. Eu vou falar do IGTV, que resumidamente IGTV é a parte do Instagram que é para vídeo de longa duração. Não é que no Stories que é limitado a 4 e não é só o vídeo que é, sei lá, pode colocar cada vídeo que continua, cada um pode ter um limite de tempo. E então, o IGTV serve para esses vídeos de longa duração. Ou você faz um vídeo próprio, você postar no seu IGTV, que vai ter o mesmo engajamento de um feed, mas é de um vídeo longo, que é like, comentário e reshare. Ou você pega um vídeo no YouTube, se você tiver um canal no YouTube, e coloca lá que vai servir para uma coisa. E vai gerar esse engajamento normal. E aí você, desbaratinado, você consegue views, não só pelo YouTube, mas também pelo Instagram, por exemplo. A gente tem mais seguidores no Instagram do que no YouTube, óbvio, porque a gente acabou de criar o canal. Então, se a gente, por exemplo, passar a postar os vídeos no nosso Instagram, muito provavelmente terão mais views do que no YouTube. Então, é uma forma de você alcançar um público maior. E se esse público maior ainda fizer o reshare, compartilhar o teu vídeo, a chance de você conseguir alcançar um público muito maior e arrecadar inscrito para o teu YouTube. Já é uma maneira de você conseguir conciliar as duas redes sociais. Outra maneira é o Reels. O Reels ele é um conteúdo um pouquinho mais pronto, tá ligado? É meio que um TikTok do Instagram. Muita gente usa como uma forma pegajosa de engajar, tá ligado? Posta algum bagulho mais engraçado. Divertido. Um bagulho que tá mais na moda, tem mais engajamento, mais comentário, mais like e mais reshare. Digamos que a forma de engajamento é a mesma dos outros, tirando os stories que é algo mais complexo. Mas a forma de engajar é a mesma. Se você tiver mais comentário, mais like, mais reshare, mais você vai conseguir engajar, mais teu post vai ficar nos trending topics desbaratinado. Mas você vai conseguir alcançar mais público. Como a gente já falou, não tem como o Instagram te pagar para você ganhar dinheiro por conteúdo que você posta. Então você vai ter que criar um conteúdo e achar uma maneira de exportar esse conteúdo para o máximo de gente possível, para que pessoas de fora queiram pagar seus posts, queiram investir no seu conteúdo. Quanto mais conteúdo você gera, quanto mais engaja, quanto mais as suas métricas melhoram, mais você está na prateleira para conseguir ser financiado, para receber o aporte das pessoas que querem ter o conteúdo engajado. Digamos que é essa divulgação, entendeu? Uma forma muito boa de engajar também pelo feed é você postar o máximo de fotos naquele feed. Por exemplo, eu faço um post de mais de 2, 3, 4 fotos. Aí a pessoa vai ter que arrastar pro lado. E às vezes a pessoa ela não comenta por causa de uma foto, mas às vezes na terceira foto ela gostou daquilo que postou e ela comenta. Isso é interessante, porque tu colocou 3 fotos. Na primeira foto, o João gostou da foto. Na segunda foi a Maria. E na terceira foi o Carlos, entendeu? Então você já tem, tipo, em vez de atingir uma pessoa, tu já atingiu 3. É por isso que muita gente posta vídeo, tá ligado? Porque às vezes o vídeo tem 30 segundos e aí a pessoa tem que ficar vendo. Acho que sobre o Instagram é mais ou menos isso. Se for alguma dúvida, manda aqui embaixo. É isso mesmo. Aproveita que o tema é Instagram e vai no nosso Instagram agora, segue nós, porque no vídeo, esses vídeos aqui, demora para editar. Ainda mais que vai ter essa paralisação aqui, que eu não vou poder sair de casa, o meu computador tá no meu trampo, mas enfim, lá a gente posta negócio todo dia, porque no YouTube vai demorar, esse vídeo dá um trabalho para fazer. É isso, molecada, a gente vai terminar aqui, dá o like, por favor, comenta, compartilha com seus amigos, postar vários bagulhos que vai ajudar vocês, entendeu? É isso, rapaziada, tamo junto.